Olá, amados de Deus, que alegria a gente estar de novo aqui em contato com você, através deste nosso programa. E queremos dizer que o nosso objetivo aqui não é anunciar religião, mas pregar o Evangelho, falar do Evangelho, o Evangelho do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e por graça habita e mora em nós, habita em nossos corações, e nós sabemos que isto é um milagre e você pode ser um aliado nosso na divulgação. Os links, os endereços estão aí na tela da sua TV. E nós contamos realmente com a sua participação, as suas orações, a sua divulgação, a sua colaboração para que este programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior e que mais pessoas conheçam o Evangelho da suficiente graça de Deus em Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e vem viver em nós uma vida de descanso, de paz, e nós esperamos que você seja esse parceiro. É já que nós voltamos para fazer algumas considerações. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós vamos começar hoje uma sequência, aprendendo a discernir. O discernimento, eu acho que é um dos dons do Espírito Santo mais necessários. Nós precisamos ter a condição de Deus para saber distinguir entre o autêntico do inautêntico. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A gente pode ver que nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Há muita gente na igreja, que está na igreja, que vive da igreja, mas que jamais entrará no reino de Deus. Ela fala a linguagem da igreja, esnoba o estilo da igreja, reflete uma moral da igreja, porém não esboça a realidade de um filho do Altíssimo, de um filho de Deus. Nós vamos procurar nesta série de programas, que começa hoje, discernir o que caracteriza a identidade de um filho de Abba, um filho de Deus. Eu sei que não é fácil, pois o Senhor mostrou que o joio é tão parecido com o trigo que seria inútil tentar separar um do outro. É muito difícil isto. Identificar um cristão autêntico
de um falso é uma tarefa impossível aos nossos olhos. Nós precisamos da revelação do Espírito e da orientação da Palavra de Deus para não cairmos nas armadilhas das aparências. Thomas Carlyle, que foi um pensador inglês, ele diz que o mundo é só aparência, como as nossas roupas. A verdade está oculta. O diabo geralmente se apresenta com um excelente disfarce. Na verdade, entretanto, não há nada pior do que ser por fora aquilo que não se é por dentro. É uma tragédia. Muitos pensam que o cristianismo é apenas conhecimento doutrinário, conhecimento teológico. Sim, o cristianismo é conhecimento, mas é conhecimento da pessoa de Deus e de modo relacional, de modo pessoal, íntimo. Não basta saber sobre Deus sem que nada saiba dele mesmo. Não adianta saber sobre a Bíblia de Deus, mas nada saber pessoalmente do Deus da Bíblia. Muitas vezes nós sabemos muito de Bíblia, mas não temos conhecimento pessoal de Deus. Nicodemos, que foi um homem que procurou Jesus nas madrugadas da vida, ele até sabia bastante sobre Jesus. Todavia, ele não sabia o essencial. Veja bem no que ele diz para Jesus em João capítulo 3, versículo 2. Nicodemos se aproxima de Jesus e diz assim: Rabi. Ele vê que Jesus era um mestre, Rabi. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus, tinha certeza disso, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O seu conhecimento de Jesus envolvia pesquisa coletiva, porque ele diz, sabemos. Este sabemos aí trata-se de mais gente. Não era uma mera opinião individual. De certo modo, Nicodemos estava ali representando uma parte do Sinédrio, que era uma espécie de senado hoje, o grupo da elite, e ele fazia parte do partido dos fariseus. Então ele está aqui dizendo, sabemos. E eles sabiam que Jesus era mestre, que Jesus era um comissionado por Deus. Sabiam ainda que Jesus era poderoso e que Javé, que o Senhor estava nesse negócio. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Embora todo este conhecimento, e esse conhecimento fosse bastante importante, este conhecimento era insuficiente. Muita gente sabe muito sobre Jesus. Contudo, não sabe o que é imprescindível. Não sabe como entrar no reino de Deus. Não sabe aquilo que são os fundamentos da fé. Os fariseus tinham uma doutrina certa, mas uma vida discrepante. Vejamos como Jesus disse deles. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 3, ele diz assim, fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Eles falam certo, mas vivem tortos. Eles são ortodoxos na doutrina, mas são heterodoxos na conduta. Não basta ter uma doutrina correta, é preciso
que a vida corresponda de fato ao que for ensinado. Uma das diferenças entre Jesus e os fariseus encontrava-se bem aqui. E Lucas salienta isto muito bem no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1, quando Lucas diz assim: escrevi o primeiro livro é o Evangelho de Lucas, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Você viu a diferença? A diferença mostra que os fariseus ensinavam, mas não viviam. E Jesus fazia e ensinava. Fazia aquilo que ensinava. O viver antecede o ensino. Você precisa viver primeiro, para depois ensinar. Alguém disse que nós podemos estar correndo para a perdição eterna com o nome de Jesus dos lábios. Nós estamos dizendo Senhor, Senhor, mas estamos perdidos, porque nós simplesmente falamos certo, mas não vivemos aquilo que falamos. Ser um pregador ortodoxo na igreja não quer dizer que o dito cujo, seja um cristão de verdade. Pregar a mensagem da cruz, bem pregada, não dispensa o espírito da cruz nas entranhas. Uma coisa é a pregação que o pregador faz, a outra coisa é ver se o pregador está pregado na cruz. O Campbell Morgan, que foi um pregador inglês, ele dizia que o pregador da cruz tem que ser um crucificado. Quem vive sobre os efeitos da cruz, prega a mensagem da cruz. Ele é um crucificado, não simplesmente um propalador de ideias. O Saulo de Tarso foi um cara ortodoxo, que tinha até uma vida certa, num certo ponto. Todavia, a sua confiança era totalmente equivocada. A gente pode ver que ter a doutrina certa e uma vida torta é horrível, né? Outro pode ter a doutrina certa, mas parcial na sua vida de conduta. Saulo era um fariseu de doutrina certa e com a justiça da lei irrepreensível, contudo, ele não conhecia o Senhor Jeová, Javé, de modo pessoal. Ele não conhecia o Senhor. Ele tinha conhecimentos teológicos. Muitos confundem a moralidade, uma moralidade libada, uma moralidade bonita, com santidade mediante a graça. São duas coisas diferentes. Uma vida santa é uma vida moral, sim. Sim. Porém, nunca pelo dever, e sim pela substituição desta vida adâmica, egoísta, pelo caráter de Cristo, o caráter altruísta. É isso que eu entendo quando Paulo quis dizer assim, não mais eu, mas Cristo. Houve uma substituição. Não é uma vida no muque, lutando para conquistar. É uma vida que é transferida através do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo não é um programa de formatar a conduta de fora para dentro por meio de leis e costumes, mas o poder de uma vida que circula em nosso ser, santificando tudo o que viermos a fazer. É uma vida, não simplesmente um conhecimento que nós aprendemos na igreja, na escola dominical, na missa, onde quer que seja. Não se trata de mero comportamento correto, mas da vida de Cristo, formando o caráter do cristão. Não propõe criar certos Sócrates impolutos, mas os Pedros poluídos, transformados pela graça
em novas criaturas. É totalmente diferente. É Deus fazendo. Eu sei que isto é um milagre. Eu vou parar aqui e já nós estaremos voltando para continuar pensando esta forma divina de discernir o cristão daquele que é apenas um religioso. Já já. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nós estamos falando que o cristão não é um Sócrates, um homem que era chamado de irretocável, acabou na cicuta. Não se trata de mero comportamento, mas de vida, a vida de Cristo, o caráter de Cristo que circula no nosso interior. E nós andamos por isto, por esta realidade. O cristão não é um moralista ou um legalista, mas é um santo através da vida de Cristo. Um ser humano nascido de Adão precisa ser crucificado com Cristo e ressuscitado ainda pela vida de Cristo para se tornar um ser separado, santo. Nós podemos dizer que nada menos do que substituição. Em lugar de Adão, Cristo. O que aconteceu com Saulo de Tarso foi uma equação. Saulo menos Saulo mais Cristo igual a Paulo. Saulo, no caminho de Damasco, ele perdeu a sua identidade gerada pela religião. Cristo veio viver nele e ele se tornou aquele apóstolo aos gentios, um homem com outra dimensão. Existe também uma turma que tem uma doutrina precisa, mas não exata. Veja o caso, por exemplo, de Apolo. Acredito que ele fosse um cristão correto, ele pregava a mensagem certa, contudo, sem a maior exatidão com respeito à verdade. Aqui há um perigo que não é propriamente em relação à sua experiência pessoal, ainda que corra risco nisso também. Pois pequenas distorções agora podem ser problemas na sua experiência no futuro. Entretanto, os ouvintes dessa mensagem, sem a maior e mais determinada exatidão, podem sofrer muito com tudo isto mais na frente. Um pequeno erro aqui na teologia pode ser uma grande heresia lá na frente. Apolo foi um pregador preciso na sua pregação. Há um texto em Atos, no capítulo 18, verso 25, que diz assim: era ele, isto é, Apolo, instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito,
falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Preste atenção aqui nessa expressão. Conhecendo apenas o batismo de João. Será que isso tudo estava certo? Vamos ver. Saber discernir a pregação e os pregadores é fundamental para a nossa saúde espiritual. Eu costumo dizer que o crente não deve dormir de touca. Quando, logo no versículo seguinte de Atos 18, 26, quando ele começou a falar, diz aí, falava ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, um casal de cristãos judeus, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Você vê que no versículo que lemos antes diz que ele pregava com precisão. E agora Áquila e Priscila o examinavam com mais exatidão. O que fez aquele casal atencioso? Ele não foi omisso, nem foi deselegante. Logo que eles viram a inexatidão, eles tomaram uma atitude assim, diplomática, uma atitude bem ética, mas incisiva, de corrigir o que não estava certo na pregação do letrado e fervoroso pregador Apolo. E um erro no púlpito, um erro lá na frente, é como fogo no monte de palha, incendeia tudo. Todo cuidado com a falta de exatidão, pois ninguém pode ser responsável por minha fé. Eu tenho que ser o examinador. Outra coisa que gostaria de ressaltar aqui neste ponto é quem salva a alma não é o homem que traz a palavra, mas é a palavra que ele traz. Então nós temos que ser muito criteriosos com a pregação, porque não é a pessoa que vai salvar, não sou eu, é a palavra de Deus que vai ser o agente. Nós precisamos ser aquilo que a Bíblia chama de bereanos, que eram os habitantes de Bereia, que eram gente muito firme, que examinava as Escrituras. Nós precisamos de uma mensagem certa e de uma vida santa. Nós precisamos examinar as coisas com clareza. Há muitos que não sabem discernir o pregador que tem o fogo do Espírito Santo daquele que atiça emocionalmente fogo de palha no meio da multidão. Não podemos ser ingênuos a tal ponto de achar que todos os que pregam em nome de Jesus são discípulos de Jesus. Isso não é verdade. É preciso que haja exame das Escrituras e exame daquela pregação. É preciso averiguar se a vida é a de Cristo e se a mensagem é a do Evangelho com mais exatidão. Não basta se pregar, precisa pregar o que é a verdade do Evangelho. Por outro lado, há também na igreja os que têm a doutrina e não tem nem doutrina nem vida. Não tem nem a palavra, nem o testemunho do Evangelho. Estes são do tipo, estão na igreja, porém jamais estiveram em Cristo, na cruz, e muito menos Cristo esteve neles e está neles na ressurreição. A palavra é dura, são ímpios batizados. O estilo deles é o que João diz na terceira epístola dele, no capítulo 1, verso 9. Ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a
primazia entre eles não nos dá acolhida. Diótrefes gosta de exercer a primazia, quer ser o primeiro, quer ser melhor. Tem um pregador inglês do século XVII, Richard Baxter. Ele dizia que um homem cheio de si mesmo jamais poderá pregar verdadeiramente o Cristo que se esvaziou de si mesmo. Estes caçadores de palanques não podem pregar o evangelho que tem como foco a morte do pecador e nunca a sua glória perante a plateia. A primazia desqualifica o líder. E finalmente há os que têm a doutrina certa e a vida certa e a certeza de pregar a verdade, sem tentar negociá-la com os seus interesses pessoais. O apóstolo João também fala de um líder na igreja, naquela mesma carta. Com poucas palavras, ele fala dizendo deste líder, em 3 João, capítulo 1, verso 12, ele diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Enquanto que Diótrefes era um picareta no púlpito, Demétrio é um edificador na igreja. São duas realidades. Só um homem verdadeiramente, que é verdadeiro, que ama a verdade, tanto a respeito de Deus, como a seu próprio respeito, pode viver e pregar a verdade de tal modo que ela se torne relevante na vida dos seus ouvintes. Foi por isso que John Wesley, pregador inglês do século XVII, afirmou que coisa terrível seria se eu ignorasse o poder da verdade que estou pregando, que eu estou preparado e preparando para pregar. Seria um desastre. A grande crise da igreja atual é a tal verdade relativa. Isso é a síntese hegeliana que levou a verdade a ter a cara de quem a esposa. Mas nós vemos na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 6, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Aprecio muito um místico lá do século 13, 14, o mestre Eckhart. Se Deus fosse capaz de desviar-se da verdade, eu de bom grado manter-me-ia fiel à verdade e renunciaria a Deus. Sim, é aqui que está a forma de fazer a questão de interpretar. Eu quero deixar com você esta palavra. Examine, discirna as pessoas. Não seja um tolo. Que Deus lhe dê graça para viver a vida espiritual autêntica. Em nome de Jesus.